Durante muito tempo, me convenci de que aquela noite tinha sido apenas uma ironia do destino. Um tropeço, um olhar perdido, um encontro fortuito. Mas as peças começaram a se encaixar de um jeito estranho demais para ser sorte. O caos era perfeito, organizado, quase coreografado. Olhando agora, vejo os fios invisíveis que foram puxados. Eu achei que tinha conhecido o amor por acaso. Até perceber que aquele acidente foi, na verdade, a primeira peça de um dominó que alguém já tinha começado a derrubar. Redete? Estou aqui, sentada num quarto de hotel, sem janelas, tentando montar a linha do tempo da minha própria desgraça. Esta não é uma história de terror que acontece num segundo. É uma neblina lenta, um despertar angustiante que durou meses. Por tempo demais, achei que estava vivendo um romance de cinema. A verdade. Eu era o alvo de um projeto obsessivo e fui cega menos ou romântica demais para enxergar os sinais. Isto não é só um desabafo, é uma autópsia do meu por-acaso. O incidente na Avenida da Liberdade foi a desculpa perfeita. Uma batida de carro numa manhã meio nebulosa. Eu, fervendo de raiva pelo prejuízo no carro. Ele, a personificação do charme desastrado. Henrique, o nome parecia já feito sob medida para minha vida. Ele insistiu em não envolver as seguradoras de primeira. Sabe o que é? Eu pago o seu prejuízo na hora. É mais rápido e a gente evita a burocracia. Só preciso do seu contato para a gente resolver isso e, claro, para eu pedir desculpas de novo, o tom era tão sincero, o olhar tão arrependido que aceitei. Trocou um beijo educado na mão. No dia seguinte, a mensagem: o pescoço ainda está dolorido depois do susto. Mas e você? Tá bem, é o que importa, topa um café na quarta? Nem que seja para ter certeza que você me perdoa de vez. O convite foi irrecusável. A batida de carro se transformou no início de uma história de cinema. Depois daquele café, o destino pareceu conspirar para nos unir. Hoje sei que não era o universo, eram as notificações de localização do meu celular que ele já monitorava. Certo dia, eu estava procurando uma edição específica de poesia em um bairro distante. De repente, ele surge no corredor, não acredito. Você também frequenta este lugar? Na verdade, ele sabia que eu tinha pesquisado o estoque daquela livraria horas antes. Uma tarde, fui a uma vernissagem de um artista local quase desconhecido. Quando cheguei perto da minha obra favorita, ele já estava lá, observando-a com uma intensidade estudada. Essa luz no quadro. Lembra muito a cor do céu no dia em que nos batemos, não acha? Fiquei sem ar com a sensibilidade dele. Hoje sei que ele viu o convite digital no cache do meu navegador. Uma vez, saí para correr e fui pega por uma tempestade. Enquanto eu me abrigava sob um toldo, o carro dele parou na guia. O que o universo está tentando nos dizer? Ele estava estacionado na esquina da minha rua, esperando eu sair. Um dia, eu estava de pijama, descabelada, comprando apenas um pote de sorvete e vinho. Dei de cara com ele no corredor dos congelados. Ele segurava exatamente a minha marca favorita de sorvete. Ok, agora isso tá ficando assustador. Eu ri, sem saber o quão certa eu estava. Eu chamo de sintonia. Ele respondeu com um sorriso que eu achava encantador. Outra noite, fui com uma amiga a um bar escondido. Ele estava lá, no balcão, acenando. Naquela noite, ele me beijou pela primeira vez. Eu disse que as estrelas estavam alinhadas, elas não estavam. Ele apenas tinha acesso aos meus convites de eventos no Fake. A perfeição dele era a minha cegueira. Henrique não era apenas compatível. Ele era a versão masculina do meu diário secreto. Ele ligava exatamente quando eu estava pensando nele. Me mandava memes sobre um nicho de cultura pop que eu só seguia em contas secundárias. Eu ria e dizia: somos telepáticos. Ele me levava para restaurantes de sushi que eu amava, mas sempre fazia questão de pedir o temaki de salmão com abacate, o meu pedido de sempre, que eu só pedia no delivery em casa.
Se eu perguntava como ele sabia, ele piscava o olho. Eu pesquiso muito bem. Gata, ele reservou um fim de semana romântico numa pousada isolada. O lugar era de tirar o fôlego. Quando chegamos, ele disse: lembrei que uma vez você disse que sonhava com um lugar assim. Sem sinal de celular. Eu não me lembrava de ter dito isso a ele. Lembrei de ter escrito num blog pessoal, que eu apaguei há 3 anos, mas afastei a ideia. Devo ter comentado com outra pessoa e ele ouviu. Pensei. Neste período, ele começou a levantar o tema da solidão. Finalmente sinto que me encaixo, dizia ele. Você não tem ideia de como é difícil achar alguém que entende a gente de verdade, essa cumplicidade forçada. Fez com que eu baixasse ainda mais a guarda. A perfeição dele começou a ranger como uma porta velha. Ele conheceu meus pais. Minha mãe, mais observadora, perguntou: parece que já te conheço, Henrique. Você trabalha com o quê? Ele respondeu que era consultor de tecnologia. Meu pai comentou o hobby dele de pesca oceânica. Henrique citou as melhores espécies da época e as iscas mais eficazes. Meu pai ficou impressionado. O detalhe, meu pai só falava desse hobby na página de Facebook de um clube de pesca privado. Henrique não era membro. Estávamos viajando para outra cidade. O GPS dele falhou, ele ligou outro aplicativo de mapa no celular. O destino estava lá, mas o ecrã mostrou por um instante o histórico de rotas. Vi, na primeira posição, o endereço exato do meu antigo apartamento menos aquele onde eu vivia antes de me mudar há 2 anos. Nossa, que coincidência menos brinquei, mas a voz saiu tensa. Você já andou por aqueles lados. Ele cobriu o ecrã do celular com a mão, Ramei. Acho que sim. É que eu faço uns bicos de entregador de vez em quando para tirar um extra, sabe? Mentira! Ele tinha um ótimo emprego full-time. A partir daí, comecei a me sentir desconfortável na minha própria casa. A desconfiança já não era paranoia. Era um parasita que estava drenando a minha paz. Eu disse a ele que passaria a tarde na biblioteca municipal pesquisando. Ele ficou de me encontrar mais tarde. Quando nos abraçamos, senti o perfume dele. Mas havia outro cheiro, quase imperceptível, cheiro de papel envelhecido e poeira de arquivo, o cheiro da biblioteca municipal. Ele tinha estado lá antes de mim, me esperando chegar. Eu precisava da verdade. Menti para ele, dizendo que precisava ir à seguradora preencher uns papéis do acidente. Pedi ao agente a gravação da câmera de segurança do trânsito. Dei a desculpa de que precisava provar que eu não estava errada na batida. Fiquei sozinha, no escritório de casa, assistindo ao vídeo. A imagem era granulada, mas clara o suficiente em meu carro parando no sinal vermelho. Carro do Henrique diminuindo. Ele para. A 3 metros de distância, segura. O sinal continua vermelho. O Henrique olha fixamente para o meu carro. Ele ajeita o espelho. O rosto dele se contrai, não em susto. Num sorriso frio, de quem cumpre uma missão. Ele acelera de propósito, bate de leve no meu carro e, em seguida, o pânico surge no rosto para a encenação. Ele não estava distraído. Ele estava cronometrando. O nosso acaso foi uma batida planejada. A ideia de que Henrique estava simplesmente conectado aos meus pensamentos ou que ele era um exímio pesquisador me manteve cega por muito tempo. A ficha só caiu de vez no mês 5, após o choque do vídeo da batida de carro planejada. Se ele forjou o início, o que mais ele havia forjado? A paranoia, que antes era uma nuvem Schwarz em um foco laser. Eu precisava desmantelar a teia dele antes de tentar fugir. Eu comecei pelo mais óbvio, meu carro. Eu sabia que ele havia tido acesso livre a ele enquanto o consertava após a batida. E ele até mencionou ter trocado o pneu furado um furo que, em retrospecto, pode ter sido intencional para forçar outro contato. Usei uma lanterna de luz forte e me rastejei pelo assoalho. Demorou horas, mas sans compter. Não era um rastreador de pés moderno e óbvio.
Era algo antigo, magnético e discreto, colado na parte interna do paroque traseiro, perto do chassi. O dispositivo era de um modelo obsoleto. Ele parecia querer que eu não o encontrasse a usar algo tão analógico. Ou talvez o tivesse instalado meses antes, quando a tecnologia era menos avançada e o tivesse ativado recentemente. Lembrei de ele ter ajudado a montar um novo router de V3 quando nos mudamos para o apartamento atual. Ele insistiu que o aparelho ficasse escondido atrás da estante de livros, alegando que o design era feio. Desmontei o router com uma chave de fenda. Dentro do compartimento, colado ao lado da Plecom, havia um microfone de captação de áudio, ligado diretamente à alimentação do router. Não precisava de bateria. Ele estava gravando e, provavelmente, transmitindo todas as minhas conversas em casa. O mais aterrorizante foi quando comecei a analisar o meu celular. Eu nunca o deixava sozinho com ele, mas ele tinha tido tempo de sobra nos momentos de assistência técnica amigável. Henrique sabia a senha do meu celular, ele a descobriu vendo-me digitar. Ele era extremamente observador. Fui nas configurações de acessibilidade, um lugar que eu nunca olhava. Lá estava um perfil de administrador desconhecido, disfarçado de otimizador de bateria. Ao investigar mais a fundo, percebi que esse aplicativo enviava logs de todas as minhas teclas digitadas, incluindo senhas para um endereço IP externo. Inativo há 2 dias, o dia em que eu o bloqueei, onde ele havia aprendido o meu diário secreto de gostos. O blog pessoal deletado não era a única fonte. Analisei as permissões do meu e-mail antigo que eu usava para o blog. No histórico de acesso, encontrei um dispositivo desconhecido logado há mais de 1 ano, com permissão de leitura total e gerenciamento de backup. 2 anos atrás, antes do acaso, eu estava numa loja de discos, o lugar que ele mencionou no bilhete da Rosa. Eu tinha usado o Wi-Fi público da loja para checar um e-mail. Bastou que ele estivesse na mesma rede para, com o conhecimento em tecnologia que ele afirmava ter, plantaram um malware que lhe deu acesso crônico ao meu e-mail. Através dele, a todos os meus gostos, hábitos e segredos que eu havia digitado em algum momento. O romance de cinema não era uma coincidência perfeita. Era um dossiê meticuloso, construído ao longo de 2 anos. Ele não apenas sabia quem eu era. Ele era quem eu esperava que ele fosse, usando minhas próprias informações contra mim. A revelação foi um soco no estômago. Eu estava namorando meu vigia, bloqueei ele em tudo. Sem aviso, mudei as senhas. O silêncio dele durou 2 dias. Um silêncio estranho, pesado, como um predador esperando no escuro, meu celular tocou. Número desconhecido. Hesitei e atendi. Silêncio, apenas o som de uma respiração suave, constante. Quem está falando? Perguntei, a voz falhando. A voz dele, baixa e controlada, surgiu no telefone. Eu sei o que você viu. E me desculpa ter te desapontado com o nosso como nos conhecemos, mas eu prometo que o resto foi real. Você é doente, gritei, desligando na cara dele. Na manhã seguinte, meu carro, que estava na garagem fechada do prédio, a senha tinha sido trocada há 1 semana, tinha uma rosa vermelha presa na porta do motorista. E um bilhete, eu tinha que forçar a barra, meu amor. Eu não conseguia te tirar da cabeça desde que te vi na loja de discos, 2 anos atrás. Eu sei que você me ama. Não vamos estragar isso. Eu não desisto de você. Mudei o seu pneu furado na semana passada. Estava perigoso, cuido de você sempre. Onde quer que você vá, eu vou zelar pela sua segurança. Com carinho, H. Ele não só acessou minha garagem, como também mexeu no meu carro. Ele tinha certeza de que estava me protegendo. Mesmo enquanto me invadia, eu não fui ao café. Abandonei o apartamento e a cidade no final daquele dia. Hoje, quase 2 anos depois, vivo em um estado de vigília constante. Não uso redes sociais e mudei meu registro em tudo o que foi possível. Acreditei que o silêncio dos últimos meses era o sinal de que eu finalmente havia escapado da órbita dele.
Mas Henrique não é alguém que se perde. Ele é alguém que espera. Ontem, ao chegar no meu novo endereço, um prédio discreto em uma cidade pequena onde ninguém me conhece, encontrei uma pequena caixa de fósforos sobre o tapete da entrada. Não havia nada escrito por fora. Dentro, apenas um único fio de cabelo, longo e castanho, exatamente do tom do meu. Senti um calafrio e olhei para o corredor vazio, mas o que realmente me paralisou foi o cheiro. O interior da caixa de fósforos exalava aquele aroma específico de papel envelhecido e poeira de arquivo. O cheiro da biblioteca municipal, onde ele costumava me vigiar meses atrás. Não houve música, nem bilhetes, nem aparições na janela. Apenas aquele aroma familiar impregnado em um objeto deixado na minha porta trancada. Enquanto eu trancava as 3 fechaduras da entrada, percebi que a distância física é uma ilusão que ele me permite ter. Ele não precisa estar na minha frente para estar presente. Ele está em algum lugar agora, observando o tempo passar, satisfeito por saber que, embora eu tenha mudado de vida, ele continua sendo o único a conhecer cada um dos meus passos. O acaso acabou, mas o roteiro dele ainda está sendo escrito. E agora, eu sei que ele está na mesma página que eu...